é engraçado pra gente que joga videogame, e acho que não precisa necessariamente ser um jogador, mas pode também ser um apreciador de cinema, de música, teatro, livros, enfim. Seja qual for a sua forma favorita, né, de apreciar a arte, é interessante pensar que em determinado momento da vida a gente é bem impactado por alguma obra, né? Aquela obra que faz com que a gente pare e simplesmente pense em todas as outras que a gente consumiu até então, e que da mesma forma faz também a gente questionar muitos aspectos da nossa vida por conta das reflexões que obtivemos enquanto estávamos consumindo aquela obra, né? Isso aconteceu comigo com Kingdom Hearts, Final Fantasy X, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Disco Elysium, Lost Odyssey, mas é sempre interessante como essas obras elas mexem muito com a gente. A questão é que a obra da vez não me fez apenas parar e pensar no quanto que ela é tão maravilhosa dentro dos JRPGs do PlayStation 2, mas sim também me provocou uma reflexão de buscar entender como que o jogo funciona da sua forma mais profunda, no sentido tanto de game design, especificamente para jogo, mas também de todos os processos de interação que a arte demanda, entre aquele que se expressa e aquele que consome. Então, o jogo da vez realmente é muito especial e bem experimental, como típico da série. Então, para as pessoas que assistem o canal, para as pessoas que tiverem interesse, eu convido vocês para assistir esse ensaio para falar um pouco sobre o Limited Saga e, para além disso, falar também sobre os processos de interação que regem a arte de modo geral, seus símbolos, signos e significados. A subjetividade ativa nos jogos é o que para mim torna essa mídia tão singular. Sistemas interativos existem como uma ligação entre a intenção do autor, presente no sistema de linguagem e seus signos, e a nossa subjetividade, evidenciada internamente pela nossa forma de sentir e externamente pela forma de se expressar, por meio dos próprios sistemas que um jogo oferece. É a forma mais direta e ativa mesmo de interação. Dessa forma, é correto afirmar que o game design nada mais é do que o estudo da conexão entre a ideia do autor e a forma como nós a experienciamos, oferecendo àquele que deseja criar arte ferramentas para expressar a sua subjetividade. Em analogia com outros meios artísticos, o game design seria como técnicas de pintura ou de poesia, onde cada pincelada carrega a intenção do artista, sendo única em seu manejo e em sua intensidade, e mesmo quando segue uma técnica, permanece marcada pelo gesto próprio, ou cada verso, que seja respeitando formas mais rígidas, como no soneto, ou rompendo vários padrões, como na poesia modernista brasileira, também traz consigo essa mesma subjetividade. Depois da concepção da arte, cabe a nós, com nossas personalidades tanto próprias como também construídas, apreciar essa arte de acordo com os nossos valores. Jogar nada mais é do que interpretar signos e ativamente interagir com seus sistemas de nosso próprio modo, dando assim significado a eles. E nesse sentido, uma das coisas que mais me interessa quando se fala em videogame é a experimentação. Ainda que os sistemas tradicionais de JRPG, por exemplo, são parte de obras maravilhosas, tais como Lost Odyssey, Fantasia, Dragon Quest V e Final Fantasy IX, e que eu acho que honrar as tradições também é tão importante quanto experimentar, é muito interessante ver quando um autor se livra de toda e qualquer convenção para expressar exatamente o que ele está sentindo, e nesse sentido é imprescindível falar de Saga. A franquia, que se baseia quase que completamente em linearidade a partir de determinado momento da série, também uma boa dose de metalinguagem, é um exemplo claro de experimentação, e suas influências são vistas também em outras franquias, como Final Fantasy, com o 2 e o Crystal Chronicles, e Mana, sendo ali, representado pelo Legend of Mana. Eu tenho jogado a série durante esse ano, comecei pelo Romancing Saga do NES, continuei com Romancing Saga 2, curtindo demais os dois inclusive também. Passei pelo 3, Frontier 1 e 2 com sua coesão pra lá de bizarra, e tudo que era mais impressionante da brilhante mente do autor Akitoshi Kawazu chegou ao seu ápice pra mim com o Limited Saga, me impressionando quando eu achei que não daria mais, tudo porque, em síntese, o presente título é uma obra sobre símbolos. Antes da gente começar a falar propriamente sobre o Limited Saga, tentarei oferecer algumas reflexões sobre símbolos e linguagem à luz da ideia de interação. Vamos lá!
Se analisarmos desde o início da história da arte, passando pelo livro, pelo teatro e, enfim, pelo surgimento das tecnologias que possibilitaram a fotografia, o cinema, as animações e, claro, os videogames, a arte, de modo geral, sempre foi sobre dar um significado inerentemente social a um sentimento, ou muitos deles. Desde compartilhar um momento triste até despertar euforia, raiva, dentre vários sentimentos, essa arte sempre foi sobre a interação entre aquele que conta, que se expressa, e aquele que visualiza, que abstrai. Essa ponte entre o que se vê e o que se sente, preenchida por nós, acaba por ser sempre um espaço em branco. Espaço este que depende totalmente de nossas preferências, gostos, que variam completamente dado que somos seres de personalidades tanto próprias como também construídas. E cada um desses sistemas de linguagem presentes na arte tem formas de interações que são diferentes. Se você pega um livro, por exemplo, você está lendo, né? E ali estão as palavras e os versos. Dependendo do estilo que se está trabalhando, como nas poesias modernistas, né, como já foi citado, a própria forma e a disposição das letras também faz parte da mensagem, mas de modo geral, você está diante de um livro com seu texto ali organizado. Qual que é a questão? Qual que é o diferencial do livro? O diferencial é que todo o enredo, toda a ambientação, eles estão incompletos, no sentido de que você se coloca naquele espaço que falta. Você não consegue ler um livro e visualizar exatamente aquilo que o autor quer que você visualize. Na realidade, é a sua abstração que vai preencher isso. Os cenários, os sentimentos, tudo vai ser diferente dependendo da pessoa. Essa diferença aparece de forma muito explícita quando a gente fala da adaptação de livros para o cinema, por exemplo. Claro que, dada a duração dos filmes e o fato dos livros normalmente serem maiores, sempre vai existir alguma perda de detalhes ou de conteúdo. Mas o ponto central é que, ao passar de um meio para outro, nesse caso, do livro para o cinema, ocorre uma transposição dessa linguagem. O livro trabalha com essa incompletude que você preenche por meio da abstração. No cinema, essa incompletude se perde, dando origem a imagens, a sons e a todo um trabalho audiovisual já definido. E é aí que a interpretação do filme se torna mais passiva, no sentido de que a interação acontece dentro de um ritmo que ele é ditado. Você não controla o tempo, não controla a música, nem como a forma, como as cenas se sucedem. A interação com o cinema, de modo geral, é muito mais contemplativa, voltada ao sentimento que o autor quer transmitir. E isso revela que, ainda que exista um certo nível de interação e de incompletude, assistir a um filme, uma peça de teatro, é uma experiência mais passiva quando comparada à leitura de um livro, que exige uma participação mais ativa. E claro, isso também é diferente da forma como os videogames funcionam. Vale ressaltar, inclusive, que isso não implica que, apesar dessa expressão não ser a minha favorita, mas é a que é socialmente usada, que um é melhor do que o outro. Mas sim, nos diz que uma obra ela é completa em sua proposta. E nesse ponto, quando a gente fala em linguagem, que não é restrito apenas, mas tem um foco maior na mídia do videogame, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Queira quer sim, ou queira quer não, é difícil dizer exatamente o que se busca quando a gente inicia um jogo, quando a gente começa a jogar um videogame. Trata-se de uma experiência que, sem entrar em termos de inconsciente coletivo ou questões psicanalíticas, o que parece necessário é uma certa convergência entre a proposta do jogo e quem joga. É como se a experiência fosse validada no momento em que também valida o jogador, enquanto alguém que faz parte de um grupo, um contexto. Isso é importante porque no momento em que a gente está interagindo, dentro de uma sociedade que funciona como a nossa, essa interação é ditada por via de regra de forma inconsciente, uma questão que é estrutural, ligada à própria natureza desses sistemas. E o que isso significa? Isso significa que o significado das coisas aparece só quando você mostra aquilo para outra pessoa, que observa e atribui sentido ao que foi apresentado. É preciso que existam outras pessoas para formar uma cultura, para formar uma sociedade, para que esse olhar sobre a arte seja pautado por uma série de valores. Esses valores, enquanto subproduto, nunca são construídos individualmente, mas como resultado de processos sociais, históricos e de produção mesmo. O significado das coisas aparece quando você mostra aquilo. E bem, onde que a gente quer chegar nesse primeiro momento? O que eu tô querendo dizer aqui é que, no fim das contas, toda interação ela é dada por símbolos, e os símbolos sempre existiram em todas as formas de arte, das suas mais diferentes formas. Eles sempre estiveram presentes ali nos livros, nos filmes, no teatro, nas imagens, e jogar um videogame apenas explicita essa incompletude porque ele requer a interação com esses símbolos. É quem consome, quem joga, quem observa que vai interpretar essa incompletude que faz com que os videogames sejam tão interessantes, porque você está ativamente, por meio de sua abstração, tentando entender o que o jogo quer passar para você. Jogar é sobre interpretar símbolos ativamente. Entendendo um pouco sobre o assunto, vamos falar um pouco sobre o jogo. Primeiramente, se faz importante destacar um pouco da execução de um Limited Saga. A exploração é basicamente um tabuleiro, que você dá a direção aos personagens como se estivesse movendo uma peça, e os cenários aparecem em cima da tela, embaixo do nome, na forma de desenhos.
O jogo não tem nível, você melhora seus status de acordo com variáveis aleatórias que aparecem dependendo de como você joga. O combate é por turnos e faz um uso extenso de variáveis aleatórias também, onde você pode escolher, selecionar 5 combinações de ataque e permutar a eles. Assim que você dá o comando, você decide a ordem das habilidades e vê se vai dar tudo certo. É basicamente como se você fosse jogar 5 dados, onde você pode escolher se vai jogar tudo junto e a ordem deles também, afetando diretamente o ataque final e até possíveis combos. A história, com uma coesão muito curiosa, onde algumas seções são bem desconectadas assim das outras, o que é uma herança direta do Saga Frontier 2, contada assim por meio de trechos pintados em cima de um tabuleiro floral. Para além disso, há uma dose generosa de caos para basicamente tudo nesse jogo. Um monte de coisa acontece a todo momento, encontra monstro, cai buraco, cai pedra na cabeça, espinho no chão, problema na estrada. São inúmeros os sistemas invisíveis, como é o caso do sistema de ecologia, por exemplo, que gerenciam todo o comportamento do jogo. Para esse caso, eles gerenciam o comportamento dos encontros aleatórios, da própria grade de evolução, dentre outros. É diferente ao ponto de tudo ser chocante, mas também impressiona pela riqueza dos sistemas que o Limited Saga apresenta pra gente. A questão é que, em consonância com o que foi discutido, quase nada desses sistemas são representados de forma direta. Não há animações para uma ação de abrir um baú, por exemplo, mas sim um símbolo que representa isso, como um barulho de chave, um texto, o próprio acertar da roleta. Existe um espaço que é preenchido ali, só que dessa vez não apenas com a escolha, mas sim com a nossa própria sensação. Um Limited Saga é um grande conjunto de signos meticulosamente calculados para que nossas sensações preencham esse espaço, nunca mostrando de mais e também nunca mostrando de menos, que em essência todos esses signos entendem a sua incompletude, esperando a nossa subjetividade para fazer essa ponte entre o que se vê e o que se sente. A aventura ela existe e necessita da sua abstração, visto que está incompleta, mas apenas com os elementos que o jogo apresenta é possível que seus sentimentos sejam guiados de forma tão natural. Em essência, um jogo é meio que sobre isso, não? Sobre a incompletude e a apresentação de signos. A diferença é que alguns jogos eles serão mais representativos quanto à experiência que ele quer lhe passar, enquanto outros eles são mais subjetivos. O Limited Saga é completamente subjetivo. E isso levanta uma certa reflexão. Por que achamos uma flor bonita, afinal? Por que dá uma certa paz ao observar a natureza, escutar o barulho dos ventos e sentir o cheiro de terra molhada? Perceba que sempre que estamos nesse tipo de ambiente, memórias e bons sentimentos que já existiram vêm à tona, e aliado à tranquilidade do próprio ambiente, há sempre a incompletude, algo a ser preenchido por nós, uma memória. E bem, é isso que o Limited Saga faz. É um jogo que entende, no cerne, como que funciona a interação entre nós em um jogo e que decide, de forma genuína, deixar esses símbolos ali para que nós preenchamos esse espaço em branco com as nossas sensações, ao invés de passar diretamente a sensação pra gente. É meio que um jogo onde você está constantemente construindo a sua própria aventura. Em síntese, tudo isso que eu tô falando é que com algumas horas de Unlimited Saga já é possível afirmar que o jogo inteiro é sobre metalinguagem, da gente construir a nossa própria história e a abstração de preencher essa incompletude do contexto com os nossos sentimentos, que é algo que não acontece diretamente nos outros Saga. Claro que há uma certa dose de metalinguagem, no sentido de que em Romance em Saga, por exemplo, você está constantemente fazendo decisões, são elas que vão guiar ali completamente a sua aventura. Você vai ter uma aventura diferente de outra pessoa, principalmente se você jogou com um amigo, né? Sendo a metalinguagem a linguagem que fala sobre ela mesma. E saga, em analogia direta, ser basicamente uma saga que nos induz à reflexão para criarmos outras sagas e que reflete como essas sagas elas são criadas, a gente pode falar que o Limited Saga ele estende essa metalinguagem, ou seja, esse falar sobre a própria história, não somente na estrutura do jogo, não somente na própria aventura, mas como também em relação ao seu próprio sentimento, inclusive de uma forma muito expressiva, muito conceitual e bem contemplativa. A contemplação para mim certamente foi um dos fatores mais marcantes em Unlimited Saga, e sinceramente, talvez o seu ponto mais alto. As músicas com seus toques de piano, violão e flauta abrem sempre um espaço para admirar a tamanha obra de expressividade que é esse jogo. Músicas como Soaring Wings, The Seven Wayfarers, os temas de Ventus e Laura, tudo é profundamente subjetivo. A sensação que fica de fato que você está construindo genuinamente uma grande narrativa apenas pelo belo ato de jogar.
E, falando nisso, é impossível não citar as flores desenhadas pela Kobayashi. O jogo inteiro é permeado por flores. Diria até que é meio que seu tema principal, aparecendo na capa do jogo, na logo, no fundo dos tabuleiros dos personagens. Cada personagem, inclusive, também é representado por uma flor. Sejam momentos intensos nas dungeons, genuinamente complicadas, com suas mecânicas pra lá de difíceis de entender, e destaco aqui o level design muito criativo e realmente complexo do jogo, como também momentos calmos e emocionantes para a história, a beleza das flores sempre estará lá, refletindo a própria história que a gente está construindo. Então, ao optar por um design que rejeita o controle total sobre a experiência, com a gente lidando com o que o mundo tem a oferecer e todos seus acasos, a história meio que entra em uma espécie de autoconstrução, onde nós somos os protagonistas reais, mesmo acompanhando histórias de personagens que existem ali dentro. E ao ocultar a representação direta, animada do que seria a consequência de nossas ações, usando esses símbolos no local, a sensação que preenche esse espaço. Limited Saga não apenas coloca nossas escolhas como parte integral de seu funcionamento, como já dito, como também toda a nossa subjetividade, percepção daquilo que dá sentido aos símbolos, pois o jogo precisa, ele necessita de nossa abstração. Limited Saga é tão sensível à nossa própria aventura que é difícil parar de lembrar de algum jogo que respeita tanto as nossas sensações, sejam de curiosidade, persistência, alegria, tudo. Eu não vou dar mais detalhes, mas não tenho medo de ser redundante quando digo que esse jogo é realmente subjetivo. Mesmo. Eu acho que há um quê de imposição na raiz da análise da estrutura de obras interativas até hoje, reflexo direto da superestrutura em que vivemos, e bem, como esses jogos são produzidos. Sinto que há muito sobre dizer estruturalmente como que o jogo ele deve ser curtido com base na própria cultura de como jogar que a gente está inserido, e eu ressalto que eu não falo de forma moral aqui, mas sim de forma mais estrutural mesmo. Não há ganhos reais em termos de mecânica e design, ou ficar parado, por exemplo. Poucos são os jogos que esperar te dar um ganho real. E dado que a percepção é social e condicionante para a primeira abstração, visto que é essa percepção que rege o significado dessa análise, é muito difícil quebrar termos pré-estabelecidos como ritmo, responsividade, justamente porque até mesmo os teóricos do game design também são parte essencial dessa superestrutura. Todo o conjunto de definições que regem o game design são parte disso. Sentimos um jogo com ritmo fluido porque essa definição, postulada com base em nossos valores do que é ou não fluido, entra em convergência com aquilo que esperamos que ela entregue. Há sempre uma relação entre o que se espera e o que se consome. A questão é que o Limited Saga parece subverter até mesmo esses conceitos tão basais, tão intrínsecos, que você sente que está realmente aprendendo a jogar videogame de novo, e não só a manejar ele mecanicamente, como também sentir o próprio jogo. É um convite ao questionamento de por que você gosta de JRPGs, por que você gosta de videogames, por que você gosta de todos esses sistemas que os videogames comportam de forma geral. E mesmo que esse jogo ainda possa ser categorizado como um JRPG com fortíssimas influências de CRPG, ele tá ali no limite da experimentação. Ao mesmo tempo que ele é tão radical, subvertendo até mesmo a química de esforço-recompensa que seu cérebro está acostumado, ele é muito natural, tão único por causa de sua contemplatividade. Não sei se foi a intenção do Kawazu subverter tudo, mas me parece mais que ele quis criar uma obra sobre símbolos e foi completamente genuíno, sabe? E no processo, como há uma estrutura já afirmada sobre JRPG e CRPG no geral, ele se tornou tão único. Acho que é isso, o Limited Saga não é necessariamente radical, mas é tão genuíno que escapa de tudo que a gente está acostumado em absurdamente todos os níveis de linguagem. Desde que comecei a jogá-lo, frequentemente me pergunto por que Akitoshi Kawazu decidiu colocar o seu nome na capa apenas em um Limited Saga. Se formos observar, nos outros jogos não tem, apenas no Limited mesmo. Considerando os esforços que ele despendeu para que esse jogo existisse, ainda mais em meio à transição para a Square Enix, acredito que, além do contexto, a razão é que talvez esse seja seu projeto favorito. Tudo que Kawazu fez em vida, ele dá o seu máximo aqui. De todos os jogos que joguei, esse é certamente o mais brilhante dele. Com sistemas extremamente minuciosos, com a profundidade dos RPGs mais dedicados, o que cria uma ponte na incompletude entre o símbolo e o significado, o Limited Saga se consagra como uma eterna obra-prima metalinguística, facilmente um dos melhores jogos da minha vida e, de verdade, uma inesquecível história que também se tornou minha.